Fala nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte, uma reação do programa Jogo Aberto, tá bom? Onde a Renata Fã, junto com o Cicinho, Edu Dracena, o Ronaldo, eles vão estar comentando a respeito dessa partida, tá bom? Onde o São Paulo acabou empatando com o Santos, tá bom? Fora de casa. E eles vão estar falando tudo ali a respeito dos lances da partida, né? Da postura das duas equipes. Tudo isso você vai estar vendo aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que por favor se inscrevam no canal, tá bom? Deixe o like de vocês e também ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal. Fiquem até o final também, pessoal, porque tem uma notícia sobre um possível reforço pro tricolor, né? Que é Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro. Vocês vão estar vendo isso também aqui nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Sansão! Outro 1-1. Só que, ao contrário do Inter, eu percebi que o Santos não ficou satisfeito com o resultado. São Paulo conseguiu empatar o jogo, já tinha vencido o Clássico do Paulista. E agora a gente conta essa história da Vila Belmiro com protestos da torcida do Peixe. O Santos vinha de 6 jogos sem vencer, mas ao invés das vaias, a principal torcida organizada do Peixe fez diferente e optou pelo silêncio. Claro que dói. Prefiro que eles me xinguem do que isso. E o Peixe tentou responder dentro de campo. Gabigol ficou com a sobra na cara do gol e bateu em cima de Rafael. Pra sorte dele, o lance estava impedido. Sempre que o tricolor se lançava ao ataque, parava em Brasão ou em Adonis Frias. Caleri ia sair livre, mas o zagueiro matou a jogada. Daronco deu só amarelo e o time tricolor ficou na bronca pedindo a expulsão. Bobadilha mandou um chutaço para a defesa de Brasão. Tapia tirou tinta da trave. E quando o relógio bateu 45 minutos, a torcida voltou a cantar. Mas sem esquecer dos protestos. E foi só a torcida levantar que Adonis arriscou de fora e no rebote Zé Rafael abriu o placar. Zé Rafael pro Santos! Na volta do intervalo, a torcida empurrou o time em busca da vitória. Mas o Santos não aproveitou. E aí Crespo se mexeu e colocou em campo de uma vez só Marcos Antônio, Luciano e Lucas, que entrou em campo querendo o jogo. E depois de uma boa jogada pela direita, ele encontrou Caleri na grande área para deixar tudo igual. Acho que jogar contra o São Paulo está voltando difícil para todo mundo. A gente podia ganhar. Essa sensação, jogou melhor, foi protagonista. Sem muita criatividade, o Santos apelou para a bola aérea em busca do segundo gol. Mas não teve jeito e o clássico terminou mesmo empatado e com vaias para o time na saída de campo. As coisas estão melhorando pouco a pouco. Há ruídos fora, há protestas fora, mas se llevamos todas essas protestas de fora para dentro, não sei se ajuda. Se no São Paulo a crise foi praticamente esquecida depois desse terceiro jogo de invencibilidade, no Santos ela está cada vez mais instalada. Sem vencer há 7 jogos, o Peixe segue na parte de baixo da tabela do Brasileirão. E domingo tem confronto direto pela permanência no Paulista, contra o Noroeste fora de casa. Eu acho que todo jogo para o Santos vai ser uma final. Hoje foi uma final e domingo é outra final de Copa do Mundo. O que os times precisam entender é que quando você faz uma temporada ruim, não é porque virou o ano que todo mundo esquece, passa uma borracha, agora é tudo diferente. Não. Qualquer resultado mais ou menos já causa indignação. E quando o resultado é ruim, como foi no final de semana, o torcedor fica bravo e ele não é por causa daquele jogo especificamente, é porque ele sabe que o futuro pode não ser legal. Ninguém quer passar pelo medo do rebaixamento, pelas críticas, por ser goleado pela Chape e por aí vai, Edu. Então o torcedor, ele junta uma série de coisas para chegar nesse protesto. E, Renata, não é só do ano passado. Há vários anos já está assim. Então, o torcedor santista está assim, né?
e a gente até entende. Eu, assim, vendo o jogo, a torcida ficou sentada lá, não fez nada, nenhum protesto, nem nada. Aí depois do jogo, sim, fez o protesto. Mas a torcida tem que apoiar mais. O Santos precisa de vocês. Para mim, o jogo ontem foi sofrível, Renato. Não faltou vontade. Pelo menos os jogadores correram, tiveram atitude. Mas, tecnicamente, erro de passe, erro de movimentos. Então, isso também é a questão também do momento que a gente está vivendo. O Santos está vivendo um momento sem confiança. O Santos está, qualquer jogo que igual o Gabigol falou, é uma final. E tem que ser uma final. Porque faltam 2 jogos só no Campeonato Paulista e está correndo risco aí do rebaixamento. Então, o Santos tem que acordar, dá tempo para acordar. E, na minha visão, o Santos tem um elenco médio, mas poderia render mais do que está rendendo. Cicinho, e o São Paulo? Como ficou para o São Paulo esse empate? Renata, pelas circunstâncias do jogo, acredito que estava dentro do script do São Paulo, porque a postura do São Paulo, se tivesse forçado um pouquinho mais, teria ganho a partida, porque eu fiz esse jogo ontem pela rádio Band News FM e assim, foi um jogo triste, um jogo feio. O Gabigol está falando que tratou como final, isso daí não pode ter sido tratado como uma final. Porque o Santos jogou muito mal, sem criatividade. O Vojvoda está batendo na tecla. Ele não põe o Robinho Júnior. Poderia ter desequilibrado nessa partida, no mano a mano. O São Paulo, quando colocou Luciano, Lucas Moura e também o Marcos Antônio, aí o São Paulo quis fazer o gol, porque esses jogadores, eles chamam a responsabilidade. E o São Paulo teve ali 10 minutos que quis jogar e fez o gol de empate. Depois, nada mais. Então, assim, um jogo muito abaixo, um clássico muito feio. Para o São Paulo foi bom, porque são 3 jogos sem perder. Agora, para o Santos, não foi nada bom. 7 jogos sem ganhar, né, sim. Para o Santos, a grande do Santos, 7 e jogos. A torcida do Santos ter ficado sentado foi em protesto, então ela fez silêncio no primeiro tempo como forma de protesto. Olha, vamos falar muito mais sobre esse clássico, entender por que ninguém jogou bem, o que faltou nessa questão tática. Mas foi muito bem também no clássico? Mais ou menos. Não, mas fez um jogo principalmente depois, tem um cara no São Paulo que muda totalmente quando ele tá em campo, né? Que é o Marcos Antônio. O Marcos Antônio entra... Não, que bola, o quê? O Marcos Antônio dá outro ritmo pro São Paulo quando ele entra em campo. É verdade. Então o Crespo ali, o São Paulo tava sofrendo. O Crespo, quando ele mexe, coloca Marcos Antônio. Lucas entrou muito bem. Bacana também, tá precisando, né, de ritmo entrar. Luciano, então, o engate da fila tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar para acompanhar as opiniões de Crespo e Vojvoda. Acho que jogar contra o São Paulo está voltando difícil para todo mundo, porque estamos bem, porque estamos alinhados, porque o grupo está forte e entendeu que tem que brigar e lutar. Sensação é que talvez a gente podia ganhar. Esa sensación, jugó melhor, fue protagonista. Sabemos que hay ruidos afuera, hay protestas afuera, mas si llevamos todas esas protestas de fuera para adentro, no sé si ayuda. ¿Sí? Hacer autocrítica, falé con jugadores, falamos con el presidente, con Matos, bueno, hacer una autocrítica como pessoas razonables, ¿me entiendes? Que piensan, bueno, a ver, ¿en qué estamos fallando? A ver, pero ¿en qué estamos fallando este ano o en qué está fallando Santos en los últimos anos? Everton Guimarães, a pergunta é bem direta. O Vojvoda corre risco no cargo de treinador do Peixe? Corre, Renata. O Vojvoda corre risco. O Santos já não dá uma resposta desde o ano passado. Preocupante o Campeonato Brasileiro do Santos, preocupante o Campeonato Paulista do Santos. Não acho que o Alexandre Matos vai dourar a pílula para o Vojvoda, mesmo sendo o Vojvoda quem é, que é muito respeitado aqui, por torcedores, pela imprensa em geral, mas o Santos não tem evolução. Agora, tem um detalhe, até onde começa o trabalho do Vojvoda e até onde começa o trabalho do staff, aliás, do staff não, da diretoria. Até onde vai também o trabalho do próprio Alexandre Matos na montagem do elenco. Porque, vamos lá, o Alexandre Matos efetivou o Zé Ivaldo lá. O Zé Ivaldo, desculpa, ele não tem tamanho para ser zagueiro do Santos. Aí, tirou o Rony daqui e levou para lá. O Rony já estava mal aqui, muito questionado, e ainda tinha o ranço da torcida com o Rony, levou para lá. O Gabriel Menino, displicente no Palmeiras, displicente no Atlético, displicente no Santos, nessa recém-chegada lá. Então, eu falei aqui da questão do bruxismo, né?
vai trazendo os bruxos, os bruxos não estão resolvendo. O Gabigol aqui, ele era reserva do Caio Jorge. Por que ele era reserva do Caio Jorge? O Caio Jorge apresentava um resultado de performance muito maior. Então não tinha a menor chance para o Gabigol disputar posição aqui com o Caio Jorge. E aí foi para o Santos também. Então nós estamos falando de jogadores que não performavam em seus respectivos clubes e que foram para o Santos, vamos esperar que performem no Santos. Então acho que a montagem do elenco do Santos tem um problema e aí o Vojvoda, ele é um grande treinador, mas santo milagreiro ele nunca foi, né? Mas ele não, se o resultado não vier, Renata, planejamento bom é o que ganha. Se o resultado não vier, se o Santos não fizer um bom Campeonato Paulista, no Brasileiro a coisa tende a ser pior ainda do que do ano passado. Ô Cicinho, ontem o São Paulo não teve o mesmo desempenho do Morumbi no clássico do Campeonato Paulista. Administrou mais a partida, concordo com o Sgarbi, quando o Marcos Antônio entra no jogo, dá outra consistência no meio-campo. Mas também o Santos é um time que hoje, mesmo sem o São Paulo cansado, não consegue fazer frente. Exatamente, Renato. O São Paulo jogou com o freio de mão puxado. Né? O São Paulo jogou para pelo menos empatar. Se quisesse ter ganho o jogo, ganharia. Porque o que o torcedor do Santos está protestando e acompanhando o jogo ontem, fazendo o jogo ontem, a questão do Santos, ele poderia ter ganho de 3, 4 do São Paulo. Ok, ganha. Mas não iria convencer o torcedor pelo que vem apresentando. Porque você pode fazer gols, mas o Santos ele não tem evolução. Ele não tem criação de jogada. Você pega o Rony cruzando pro Gabigol com 3 zagueiros do São Paulo dentro da área. O Gabigol ele cabeceou impedido. Você pega o Barreal levando a bola, tentando fazer cruzamento, sabendo que tem 3 jogadores do São Paulo posicionados dentro da área e um só do Santos. Então, assim, é um time que ainda não está sabendo o que fazer. E isso passa pelo treinador. Então, o protesto da torcida é exatamente isso. Não vê evolução. Por mais que ganhe, sabe que vai enfrentar problema no próximo jogo, porque o time do Santos está... Só ganhou a primeira rodada do Paulista. Depois do Novo Horizontino, que é o líder. 7 jogos sem vitória. Não sabe o que fazer dentro de campo. Tá, agora Marco Aurélio Cunha é o seguinte... Eu acho que o Vojvoda já poderia ter definido melhor esse time titular com as peças que tem. Só que o treinador sabe que a grande estrela ainda não se apresentou, que é o Neymar. E aí também é injusto, porque o Neymar ele faz a diferença em muitos aspectos, ele não está à disposição do técnico. Renata, muitos jogadores chegaram agora ao Santos. Eu fico imaginando trocar o Vojvoda por quem? Cuca. Renato Gaúcho. Quer dizer, é um sujeito sério, um cara competente, um sujeito que fez um trabalho belíssimo no Fortaleza. Você vai abrir mão de um treinador correto para trazer quem? Então o Santos ainda está se adaptando. É perigoso, sim, é uma fase difícil, financeiramente falando, em todos os sentidos, é difícil para o Santos. Mas se não houver calma, paciência, sempre defendo isso para as comissões técnicas. Mas desde quando o futebol brasileiro o cara tem calma e paciência, doutor? O Corinthians ganhou o título ontem. Hoje vai ter que jogar muita bola. O doutor deu uma lição no ano passado, disse que não trocaria Luiz Subeldia. E olha o que aconteceu. O Fluminense foi melhor que o São Paulo, começou o ano melhor que o São Paulo. Foi para Libertadores. Já ganhou do Flamengo. Mas em cima disso, eu não acho que as críticas ao Vojvoda sejam injustas. E o seu comentarista soltou bola, ninguém falou nada. Aí o seu comentarista aí jogou bola para dentro, jogando vôlei, seu comentarista aí. Vai ser meu comentarista em 2048, Rafael Goleiro. Deixa eu comentarista. Mas assim, se a gente for fizer uma retrospectiva rápida, o Santos errou muito em muitas trocas de técnicos nos últimos tempos. Cara, assim, por cima, né? Diego Aguirre, Lisca, Carille, Diniz. Muita gente passou lá, ficou 40 dias. Então calma, né, gente? Eu não acho que as críticas sejam injustas. Elas são pontuais e devem ser feitas. Chico, mas se não classificar no Paulista, vai ser complicado. Mas aí é a realidade do futebol brasileiro. Gente, vai ser complicado. Eu queria falar como torcedor agora. Não. Ele tem 6 pontos. Ele tem que ganhar os 2 jogos. Não, mas são jogos ganháveis, Edu. São jogos Noroeste fora e Velo Clube em casa. Mas a questão é o que está fazendo dentro do campo. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Aí eu vou falar como torcedor. Mas aí o Neymar tem que voltar. O Neymar não está treinando. Aí eu vou falar como torcedor do Santos aqui. Vou falar como torcedor do Peixe. Que eu amo o Santos porque eu amo a história do futebol. Se eu amo a história do futebol, eu amo o Santos. Você tem amor no seu coração. Eu tenho muito amor para dar. Minha vida é um arco-íris, está tudo certo, cabe todo mundo, não tem problema nenhum. Calma. Agora, o lance é o seguinte. O futebol do Santos hoje é um futebol triste, é um futebol carrancudo, é um futebol duro. Isso que passa pro torcedor. O Santos sempre foi leve. Igual seu comentário. DNA ofensivo, né? Até nos momentos complicados da história do Santos. Carrancudo, sempre foi um futebol. Sabe, que você ainda tentava, que você ainda buscava, que você tinha alguma coisa, você tinha algo para poder entregar. Mas quem vai dar essa alegria? Hoje você não tinha nada. Quem que vai dar essa alegria? Hoje você... Não.
Mas calma, gente, esquece um pouco o Neymar. Vamos deixar um pouquinho o Neymar fora. Mas ele tá lá. Você tem jogadores que podem entregar um pouco dessa alegria que falta hoje em dia. Roleiser é um jogador ruim. Não. Robinho. Barreal. Não. Calma. Robinho, calma. Quero falar agora que o São Paulo desistiu da contratação de Gustavo Scarpa. Foram 2 investidas desde a virada do ano. A primeira delas, uma proposta para que o Scarpa fosse emprestado com opção de compra. O Atlético descartou na hora. Mais recentemente, o São Paulo procurou dirigentes atleticanos sugerindo uma troca, mas não houve um consenso entre dirigentes dos 2 clubes sobre quais jogadores poderiam ser envolvidos nessa negociação do Scarpa. Diante desse cenário, o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do jogador de 31 anos de idade, que não consegue engrenar sob o comando de Jorge Sampaoli. Na derrota do Galo por 1-0 para o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, em Bragança Paulista, mais uma vez o Scarpa entrou apenas nos minutos finais, jogou 19 minutos. No Campeonato Brasileiro, depois de 2 rodadas, ele soma apenas 44 minutos. São 5 jogos no ano, nenhum gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 3, titular em 2. Importante contar que no Campeonato Brasileiro, apenas 48 minutos em campo. Você gostaria do Scarpa no seu time no coração? O que pensa sobre o meio atacante? Importante registrar que o Galo só topa negociá-lo, recuperando praticamente todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da sua compra junto ao futebol internacional. Então, Nação Tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí o pessoal do Jogo Aberto, né? Renata Franciscinho, o Sgarbi, o Marcos Aurélio. Eles comentaram ali, né, a respeito da partida de ontem. O São Paulo, eu concordo que também entrou com o pé no freio, né, com o freio de mão puxado. Acredito que se o São Paulo quisesse entrar para vencer a partida de fato, já entraria com o Luciano, com o Lucas, né, com o próprio Marcos Antônio, que dá uma dinâmica muito grande ali no meio de campo do Tricolor, né? Mas jogou bem também sem eles, porém não foi com a força máxima, né? O Caleri que acabou fazendo o gol, né, do Tricolor, aí a partida acabou empatada, né? Mas o Santos não é uma equipe também que está jogando lá aquele futebol todo, mas se o São Paulo quisesse entrar para vencer, eu acho que teria vencido, né? Vimos aí também no finalzinho do vídeo o Nicola, né, trazendo a informação de que o São Paulo tentou negociar, né, com o Gustavo Scarpa 2 vezes, né, esse ano já. Uma foi com a opção por empréstimo, né, de pegar o jogador por empréstimo com um valor fixo, né, no final do contrato, né, com a opção de compra. E agora o São Paulo tentou novamente negociá-lo, mas houve uma divergência ali, né, nos jogadores que seriam envolvidos nessa transação com os dirigentes do Atlético Mineiro e acabou não dando certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar nesse botãozinho aí embaixo. Deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.